Salve, salve, meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal @Investindo Sem Bromação. Eu me chamo Tiago e é muito bom estar aqui com vocês. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu no dia 17 de julho de 2025, próximo passado, manter quase que integralmente o decreto do governo federal que elevou as alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A única exceção foi a revogação da tributação sobre operações conhecidas como risco sacado, que é um modelo usado principalmente ali no varejo para antecipação de pagamentos a fornecedores via bancos. Essa decisão ocorre após semanas de impasse entre Executivo e Congresso Nacional, que culminou em uma tentativa de conciliação no STF, mas sem acordo. E nós vamos falar tudo sobre isso hoje. Já peço que se inscrevam no canal, repasse esse vídeo ao maior número possível de pessoas e ativem o sininho de notificação para que o YouTube reconheça a importância deste canal como uma importante fonte de conhecimento. Começamos hoje com a frase do Márcio Körner: ninguém além de você está no controle de sua felicidade, portanto ajuste as velas e corrija o rumo. Como eu velejei muito neste mundo, eu sei o que é ajustar as velas e corrigir o rumo. Então, meus amigos, como eu sempre falo, a vida não tem replay. Aproveite cada momento, porque o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Vamos começar pela linha do tempo da batalha do IOF. Em maio de 2025, o governo propõe um aumento do IOF, prevendo uma arrecadação extra de 20,5 bilhões de reais em 2025 e de 41 bilhões de reais no ano de 2026. Depois disso, houve uma resistência no Congresso. A equipe econômica reduz a proposta, estimando a arrecadação de 10 bilhões em 2025 e de 30 bilhões de reais em 2026. O governo, então, apresentou outras medidas. O governo sugeriu taxar em 5% títulos financeiros isentos de imposto de renda como LCIs e LCAs, mas enfrenta uma grande resistência no Congresso. No dia 25 de junho, o Congresso aprova a anulação do decreto presidencial que aumentava o IOF com ampla maioria na Câmara e votação simbólica no Senado. Em 30 de junho, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defende a derrubada do aumento e critica a polarização política. Em 1º de julho, a Advocacia Geral da União, AGU, entra com ação no Supremo Tribunal Federal para reverter a decisão do Congresso Nacional, alegando violação da separação dos poderes. No dia 2 de julho, o presidente Lula, então, defende a judicialização, afirmando que, sem recurso no judiciário, ele não governa mais. No dia 5 de julho, o ministro Moraes suspende temporariamente os efeitos da decisão do Congresso, convoca uma mediação entre Executivo e Legislativo. E, finalmente, no dia 16 de julho, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, revoga a suspensão, confirma a decisão do governo e encerra o aumento do IOF. O aumento do IOF foi proposto para equilibrar as contas públicas e cumprir as regras do arcabouço fiscal, com impacto maior sobre os mais ricos, segundo o governo. A oposição critica a medida, argumentando que o ajuste fiscal deve vir de corte de despesas, que o imposto aumentaria o custo de produção no país. Os economistas, de forma geral, destacam que o Congresso tem difrado o ajuste fiscal ao manter benefícios tributários que reduziram a arrecadação, como a desoneração da folha de pagamento e programas emergenciais para setores específicos. Mas, independente de todos esses cenários acima, o que nós, como população, precisamos de fato saber, fazendo uma análise técnica, isenta de narrativas e de opções políticas, o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, é um tributo federal cobrado sobre uma série de transações financeiras realizadas por pessoas físicas ou jurídicas no Brasil. Apesar de estar presente em atividades comuns do dia a dia de nós brasileiros, como no uso do cartão de crédito internacional ou a contratação de câmbio, o IOF ainda gera dúvidas sobre sua aplicação e efeitos na economia. E o que é o IOF? Meus amigos, o IOF foi instituído pela Lei nº 5.143 de 1966. O IOF é um imposto regulatório, ou seja, além de arrecadar recursos para a União, ele tem a função de controlar
estimular a economia, podendo ser ajustado de forma rápida pelo governo federal via decreto, sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional no primeiro momento. O IOF ele é administrado pela Receita Federal e ele está contido na Constituição Federal de 1988. O IOF incide sobre diversas operações financeiras como no crédito, empréstimos bancários, financiamentos, uso do cheque especial ou parcelamento no cartão de crédito. No câmbio, compra de moeda estrangeira, transferências internacionais e pagamentos fora do país, por exemplo. No seguro, contratação de seguros de vida, automóveis, residência, entre outros. E nos investimentos, aplicações em títulos e valores imobiliários, como fundos de renda fixa, ações e derivativos. Essa alíquota ela varia conforme o tipo de operação. E quais os impactos do aumento do IOF? Quando o governo opta por aumentar o IOF, a medida pode ter como finalidade conter o consumo e o uso do crédito, restringindo a movimentação financeira ou equilibrar as contas públicas, compensando quedas na arrecadação. No entanto, o impacto direto é sentido sim no bolso da população e das empresas. Não há como fugir disso. Entre os principais efeitos destacam-se o encarecimento do crédito, empréstimos, financiamentos e uso do rotativo do cartão de crédito ficam mais caros, alta nos custos de viagem ao exterior, aumento no valor do câmbio e nas compras feitas fora do país, redução na rentabilidade de investimentos de curto prazo. O imposto incide proporcionalmente ao tempo em que o dinheiro permanece aplicado. Efeitos sobre a inflação. Se o custo do crédito sobe, o consumo tende a cair, o que pode ajudar no controle da inflação, mas também pode desacelerar a economia. E o que precisamos aprender aqui, meus amigos? Primeiro que o IOF é um imposto essencialmente regulatório. Ele não foi criado com a função de arrecadar mais dinheiro para o governo, apesar de que ele faz isso, mas não é a finalidade desse imposto. Por isso ele é considerado um imposto técnico, é um imposto de controle econômico. E o segundo ponto é que se trata de mais um imposto e que a população brasileira não aguenta mais arcar com o custo de um Estado que precisa sim diminuir de tamanho, ser mais eficiente, cortar gastos como viagens, ministérios inócuos que nada produzem ao país e só servem de cabide de empregos para os amigos, e poderia cortar as emendas parlamentares, por exemplo. Vamos aqui desfazer a mentira de que esse imposto é para os ricos. Primeiro que atinge em cheio a classe média e também os mais pobres, pois quando qualquer pessoa faz um crediário, e essa é a forma mais comum das pessoas mais simples comprar um sofá, uma TV, uma mesa para a sua casa, estará pagando mais caro. Quando você atrasar seu cartão de crédito e parcelar o atraso, pagará mais imposto sobre essa dívida. Além disso, como o governo não cortou suas despesas, as dívidas continuarão crescendo, até o ponto de o governo precisar de mais impostos para manter a máquina pública, e isso é desastroso do ponto de vista econômico, pois não é sustentável no longo prazo. Isso gerará mais inflação, com menos consumo, a arrecadação diminuirá no longo prazo e causará um efeito negativo em cadeia. Para finalizar, lembremos que no ano de 2022, no último ano do mandato do então presidente Bolsonaro, foi assinado um decreto para zerar as alíquotas de IOF sobre operações de câmbio gradualmente até o ano de 2029. Essa medida também previa a redução das alíquotas sobre transações com cartão de crédito no exterior a partir do ano de 2023. A redução gradual do IOF era uma das condições para o ingresso do Brasil na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, meus amigos, o governo está indo na contramão. Além de tudo, foi decidido no tapetão, ou seja, no STF, uma vez que o Congresso Nacional, a quem compete aprovar ou reprovar decretos presidenciais, pois o Congresso, gostemos ou não, é a casa do povo, é onde ocorrem os debates democráticos com a participação dos políticos que foram eleitos para representar o povo, e com uma simples canetada, um ministro do Supremo Tribunal Federal, sem nenhum voto popular, resolveu alterar esse imposto essencialmente regulatório, ou seja, atingiu a toda a sociedade brasileira mais uma vez. Desde o ano de 2023, o governo Lula tem seguido uma cartilha fiscal que nada mais é do que uma cobrança imoral sobre quem produz, poupa
poupa e investe. Em vez de cortar a gordura do Estado, enxugar desperdício ou combater com seriedade a corrupção institucionalizada, preferiu o atalho, aumentar impostos. Esse resultado não surpreende. O pequeno investidor que já luta para construir patrimônio em um país dominado pela incerteza e pelo peso tributário, agora vê seus esforços sendo punidos mais uma vez. Medidas como a taxação de aplicações que antes eram isentas, como LCI, LCA e FIIs, e a tentativa de nivelar o imposto de renda em 17,5% apenas confirmam uma verdade incômoda. O governo penaliza quem ousa prosperar por mérito próprio. 31 medidas tributárias em menos de 2 anos. E se trata de um ataque coordenado contra a autonomia financeira do cidadão comum. Enquanto isso, a máquina pública segue crescendo, improdutiva e devoradora de recursos. O que se vende como justiça social, na prática, é só mais uma forma de controlar e gerar dependência. Quem pretende ter um futuro financeiro sólido precisa entender o jogo. Não espere incentivo de cima. Assuma o controle, corte gastos desnecessários, proteja seu patrimônio. Só para vocês terem uma ideia, no mês de junho, o Brasil estava com 77,8 milhões de endividados. Isso representa quase 37% de toda a população brasileira e essa situação tende a se agravar. É muito preocupante. Mais impostos, juros altos, menos produtividade, menos emprego formais, uma bomba relógio. Esse tsunami tributário só faz mal ao país, não ajuda em nada. Por hoje é só, meus amigos. Estamos finalizando mais uma aula. Eu agradeço imensamente por sua participação, por sua companhia, por sua confiança neste canal. Continuaremos aqui trazendo conhecimento e alertando para as variáveis envolvidas neste universo dos investimentos. Afinal, como eu sempre falo, conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo. Nos veremos com a graça de Deus na próxima semana. Um beijo no coração. Tenham fé em Deus e que essa conexão seja uma luz de conhecimento. Meu muito obrigado. Fui!